laicidade, laicismo do Estado. Mas por que isso? Porque geralmente você ouve, né, aquela expressão: o sujeito não pode falar de religião porque o Estado é laico. Não se pode dizer isso ou dizer aquilo, jargões cristãos, porque isso fere a Constituição. E principalmente agora você tem ouvido muito com relação ao presidenciável Cabo Daciolo, porque ele seria aí uma grande afronta ao Estado laico ou uma grande afronta ao direito constitucional brasileiro, né? Olha só como falta conhecimento acerca do mesmo. Eu estou aqui com a nossa queridinha Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, ou seja, 30 anos exatamente. E nós vamos ler lá no seu preâmbulo. Olha que legal que está lá no seu preâmbulo. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, com valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos sob a proteção de Deus a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Sobre a proteção de Deus. E agora? E o Cabo Daciolo? E agora? Como é que pode, né? Então pode estar na Constituição a palavra Deus, pode estar, mas o Cabo Daciolo não pode dar o seu glória a Deus na tribuna do Congresso, muito menos num debate, porque fere a Constituição. A Constituição aqui, meus caros, ó, fala. E isso, inclusive, foi decisão do STF, porque teve, obviamente, processo para tirar o sobre nossa proteção de Deus, ou para incitar que na própria Constituição estava falando de religião e seria atentar contra o princípio da laicidade do Estado. E o que o STF decidiu? Em indeferir esse pedido. Que está o nome de Deus na Constituição não fere o princípio da laicidade, posto que essa era a crença do Constituinte quando foi realizado dos constituintes que se organizaram e fizeram então a Constituição, e que também o preâmbulo da Constituição ele não vale como um artigo, como inciso ou até mesmo como parágrafo da Constituição para respaldar qualquer que seja o direito. Então veja, aí a gente já elimina uma questão de ordem tanto jurídica e de ordem religiosa, entre aspas, e também de ordem, eu diria, até do aspecto individual da própria crença de cada um, que pode ser externada, mas não fica por aí. Aí você vai lá na Constituição, agora já artigos valendo como direitos, você vai no seu artigo 5º e no inciso 6º, direito religioso, nós temos 3 incisos no artigo 5º. No inciso 6º nós temos: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantir na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Ou seja, você tem liberdade de se manifestar como um cristão, de dar glória a Deus, glória ao Senhor Jesus, independente de lugar que você esteja. Claro que deve-se respeitar ou prezar pelo bom senso e tal, no entanto você não tem proibição, você não vai receber nenhuma ação, você não vai ser processado ou preso ou qualquer coisa nesse sentido. Vamos lá, e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos. Você, obviamente, que aí tem leis esparsas, por exemplo, você quer um ambiente
público para fazer um culto, tem que pedir então lá, tem que pedir a liberação à prefeitura, por exemplo, para fazer um culto. Mas a prefeitura não pode negar você ou a igreja, ou quem quer que seja o grupo, de se organizar publicamente a um evento dito religioso, falando de Deus. E ainda é garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de cultos e suas liturgias, ou seja, ninguém pode ir lá invadir um templo, uma igreja e começar a quebrar objetos sacros ou fazer vilipêndio a bancos, a qualquer material dentro da igreja, ou proibir da pregação, né? Geralmente, às vezes, comumente acontece que eu vi isso muito em igrejas evangélicas, os bêbados entram lá e começam a atrapalhar o culto. Se chamar a polícia, os policiais são obrigados a tirar o bêbado. O bêbado pode ser barrado, tá? Ou qualquer gente que venha atrapalhar, porque ali é um local protegido por lei. No inciso 7, que diz o seguinte: é assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Aqui trata-se do direito de haver assistência religiosa, ou seja, de visita. Você tem direito à visita. Você que faz o trabalho do capelão ou oficial, ou a capelaria, mesmo que não seja oficial por algum órgão ou entidade religiosa, mas você pode ir lá visitar. Então, os hospitais, claro, tudo com ordem, com decência, e também pode haver assistência religiosa nas Forças Armadas, né, nas entidades civis e militares, civis ou hospitais, qualquer grupo que seja, né, ONGs, enfim, que, claro, tiver ali, então, a possibilidade de você ir lá nas Forças Armadas. Está na Constituição. Tá? Isso é vedar a Constituição, falar de glória a Deus ou falar de religião, está vedando a Constituição? Não, senhor, porque não, senhores, né? Não, senhor nem senhora, porque está aqui. Um outro artigo, vamos lá, que diz a respeito da religião. Nós lemos o inciso 7 e no inciso 8 diz: ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa. Não pode ser privado, ou seja, você não pode perder seus direitos pela questão religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação a todos impostas e recusar-se a cumprir prestação alternativa. Nesse sentido, aqui cabe várias questões, inclusive que a Testemunha de Jeová utiliza esse inciso para se desobrigar das Forças Armadas e para até mesmo se abster de votos ou de votar, ou enfim, fazer algo que seja contra os seus costumes, seus princípios, etc. E isso vale para todas as outras denominações, seja cristãs ou não. Então nós temos aí direito religioso, nós temos Deus na Constituição, nós temos direitos religiosos na Constituição estabelecidos, mostrando obviamente que a Constituição olha para esses segmentos, e então não tem como falar em laicidade do Estado. Por que nós fomos para a laicidade do Estado com esse pensamento extremista? Então, nem cultuar mais a Deus nós podemos, nem mais manifestar a nossa fé podemos, nem ter assistência religiosa em hospitais ou em qualquer outro lugar que seja, não podemos, mas a Constituição nos diz que podemos, tá? Aí nós vamos a um outro artigo para encerrar isso, pelo menos a explicação da laicidade do Estado. Vamos lá, o artigo 19 da Constituição, que nos diz o seguinte. Vamos lá. Artigo 19. É vedado à União, aos estados e ao Distrito Federal e aos municípios, vedado, proibido, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles os seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público, recusar fé aos documentos públicos, criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Ou seja, o Estado não pode interferir na igreja.
e a igreja não pode interferir no Estado. Aí configura, obviamente, o princípio do Estado laico, do Estado que não professa nenhum tipo de credo ou religião. Mas o que está falando aqui é com relação você implementar um sistema dogmático, doutrinário, dentro de espaços públicos, desrespeitando o pensamento plural dos indivíduos. É nesse aspecto. E o Estado não pode criar, por exemplo, igreja em nome do Estado. Não, a Igreja Universal do Estado do Brasil. Não pode criar isso. Nós vemos que existe, me parece que na China, uma igreja que é controlada pelo Estado, que o Estado a fez. Tá? Então veja que é uma via de mão dupla. A igreja não pode interferir no Estado e o Estado na igreja. Assim configura o Estado laico. A conceituação de Estado laico é esse, de acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Diferente de outras instituições, diferente de outros países, que de fato lá se tem uma teocracia, ou se tem um controle do Estado, e o Estado não é laico, o Estado é que dita qual seja a religião. Isso fere e atenta à Constituição. Mas no Brasil nós não temos isso. Aí no inciso 2 vai dizer, não pode se, ainda vamos continuar, estabelecer cultos religiosos, o Estado não pode. Subvencioná-los ou embaraçar, impedir o funcionamento ou manter com eles, também não pode. O Estado não pode simplesmente, eu quero acabar com aquela igreja lá, ó. Eu não vou com aquela igreja. Não, não pode. Se não tiver nenhum motivo, se a instituição não tiver feito nada delituoso, o Estado não pode lá interferir. Os seus representantes ou seus representantes, relações de dependência ou aliança, quer dizer, os representantes do Estado não podem estar aliados e vice-versa, né, com instituições, ou chegar, por exemplo, no Congresso e você vai lá dizer, eu aqui sou cristão da igreja B ou A, e quero que o Estado agora seja só da religião ou da crença, por exemplo, da igreja. Não pode. Da igreja evangélica da Assembleia de Deus, ou da igreja, do Salão da Testemunha de Jeová, ou do Adventismo, da Adventista do Sétimo Dia, ou do catolicismo. Não pode. Na forma da lei da corporação de interesse público, recusar os documentos. Então, é vedado recusar a fé aos documentos públicos. O Estado não pode recusar, por exemplo, a assinatura de um CNPJ que convalida, de fato, no mundo jurídico, uma igreja. Não pode. Não pode recusar, e nem para os membros da instituição, uma ata, por exemplo, de reuniões das instituições, ou de convenções das instituições religiosas. Não se pode negar ou recusar os estatutos ou regimentos de cada instituição ou denominação religiosa. Não se pode. Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si também não se pode. O Estado não pode dizer, não, eu sou dessa igreja, né? Ou sou desta. O Estado, nesse sentido, dá para se entender que ele é neutro. Tá? Então, veja, meus caros, que na Constituição nós temos tudo bem claro. Uma coisa é você ferir o Estado laico, que seria a laicidade. Uma outra é você, em nome do Estado laico, você fazer o laicismo. Um exemplo de laicismo, lá na França, por exemplo, se impede o uso da burca dos imigrantes que estão chegando na França, ou as imigrantes que são aí adeptos do islamismo ou dos muçulmanos. Lá não se pode utilizar. Isso é laicismo. Isso é o extremismo da interpretação de Estado laico. Isso não se pode fazer. No Brasil, por exemplo, eu citei o preâmbulo da Constituição, mas você tem no próprio dinheiro, Deus seja louvado. Você tem a questão do ensino religioso, que aí está. Você tem também a questão do crucifixo na maior parte das repartições públicas. Inclusive, o Conselho Nacional de Justiça deferiu a permanência desses crucifixos, alegando ser uma questão histórica, cultural. Então, meus caros, esse extremismo de alguns ditos professores constitucionais e tal, isso a gente não pode acatar, ir atrás. Existe vários, poderia até citar alguns, que acham que não se pode falar de Deus, porque são ateus, porque são céticos. Então, você não pode falar de Deus,
Mas o sujeito pode falar de satanismo, o sujeito pode falar de ateísmo, pode professar o que ele bem quer. Então, para ele tem lei e para o outro não tem, eu não posso dar glória a Deus, mas ele pode dar Oxalá, Oxum, Dedé, né? Orixá, Orixu, né? Orixá, aquelas questões lá da religião afrodescendente. Então o sujeito não pode dar glória a Deus, mas o outro pode dizer graças ao meu Deus Ogum, ou pode dizer graças ao marxismo, ou graças a qualquer outra teoria. Então veja que isso não procede. Pode sim todos que têm a sua fé se manifestar, e não configura exatamente a quebra do princípio do Estado laico. Então o Cabo Daciolo não tem nada de descumprir o Estado laico. E uma outra questão, o Cabo Daciolo no seu plano de governo deixa bem claro que ele quer um Estado laico. Ele não quer a religião A ou B, C dominando ou sendo o Estado professante da fé X, Y, Z. Não, ele nunca falou isso. Agora, o fato de ele falar de Deus e ser evangélico, qual é o problema? Michel Temer, ele tem o seu segmento. Ele é católico. Muitos até dizem que ele poderia até ser satânico. Tem vínculo com a maçonaria. Ele externa. Você vê pessoas falando da maçonaria aberta dentro do Congresso Nacional, inclusive votando no impeachment da Dilma, dizendo, em nome da maçonaria eu voto a favor do impeachment. Pelos que me fizeram chegar até aqui, pelos médicos do Brasil para que sejam respeitados pelo próximo governo, pelos maçons do Brasil e pelo bem do povo brasileiro, eu voto sim, presidente. Então, essa pessoa pode. E o da glória a Deus não pode, porque o glória a Deus é cômico, porque o glória a Deus é terrível, né? Porque está dando glória a Deus e não a pessoa. O glória a Deus é retardadice, é coisa de maluco, de tolo, de babaca. E o dizer da maçonaria não era, porque a maçonaria realmente é uma crença muito interessante, muito maravilhosa e que nos conduz a Deus, né? A maçonaria é a racionalidade pura. O Evangelho mostra que a racionalidade pura, à luz da verdadeira sabedoria e à luz de estar em contato com o divino, que é totalmente oposto do que propõe a maçonaria, suas ritualísticas secretas, né? Porque o Evangelho é externado, não tem nada de oculto e nem de muito discreto. O Evangelho é o que é. Cristo acabou com figuras, com ritualísticas que estavam lá na lei, nas leis cerimoniais. Cristo acabou com tudo isso, porque ele era a pessoa que a lei já falava, que os profetas já falavam, que eram como se fossem sombras de Cristo, como a palavra do Senhor nos diz. Meus caros, é óbvio que aquele que é cristão sabe muito bem disso, nem precisa estar ouvindo isso, mas é pessoas que vão aí atrás de ideologias. Recentemente eu estava vendo uma pessoa que é até próxima da minha família, que ela postou lá no seu post, sendo a favor do aborto. Olha, porque o Barroso ia palestrar, ou ela ia ver alguma coisa com relação ao Barroso, ela falava dos dados, a mulher pobre é que mais sofre, porque não tem condições de abortar. Olha a esquerdopatia, é dizer que o problema é socioeconômico, que o aborto deve ser legalizado para as pobres. A maioria das pobres, elas nem abortam. Quem querem abortar são as mais aí liberais, e aí estão engajadas em feminismo e tal. Mas eu tenho certeza que a grande maioria que é pobre não aborta, teme a Deus. Mas tem essas ideologias que a própria instituição de ensino, que é de ensino superior, propaga, porque é tudo esquerdopatia. Você vai numa faculdade, a esquerdopatia do início até o fim. Por isso que era necessária a escola sem partido, inclusive para as instituições de ensino superior, seja público ou privadas. Porque realmente é lastimável um pensamento desse. Pessoas que vão atrás disso e aí ficam naquela, só uma parte, uma voz é a verdadeira, a outra não é. Se você vai por uma instituição de ensino, que é tudo esquerdopata, os professores são tudo de esquerda, né? E não tem como você não pensar nesse sentido, você não sair ali, né,
de acordo com aquela linha de raciocínio, de pensamento. O que você vê? Eu, no meu ensino médio, que eu vi? E principalmente na terceira série do segundo grau, que tinha ali noções gerais de direito, que deve atacar a questão do Estado laico por conta de tal nome de Deus na Constituição, que não deve ter crucifixo nas repartições públicas, porque isso aferiria, então, a laicidade do Estado, e tudo isso que eu já falei aqui. Mas por quê? Essa é a visão de esquerda. Mas quem para analisar, tudo que está ali tem um motivo. Não é para forçar ninguém. A Constituição ela é abrangente, ela dá direito para todos. Ela, inclusive, tem um nome, o apelido de Constituição Cidadã, porque dentro de todas as constituições que já tivemos no Brasil, essa é a sétima, é a melhor de todas elas. E outra coisa que tem que se falar da questão do Estado laico, que o Brasil já não foi Estado laico. Em 1824, quando foi feita a primeira Constituição, por Dom Pedro I, como um império, lá tinha a fé católica. Inclusive, Dom Pedro I foi ungido pelo bispo do Rio de Janeiro e ele tinha o apoio da Igreja Católica. E dizia claramente no preâmbulo da Constituição, aqui só fala de Deus, não fala de religião. Mas na primeira Constituição estava no preâmbulo, eu vou até deixar aí, falando claramente que a profissão de fé era da Igreja Católica Apostólica Romana. Aí sim nós temos o ferimento ao Estado laico. Nós temos aí um assinte, né, ao Estado laico. Ou seja, o quebramento do princípio do Estado laico. Agora, de acordo com a Constituição Cidadã, nós não temos. E muito menos o Cabo Daciolo tem, porque ele nunca chegou na bancada a dizer o seguinte: olha, eu sou religioso da Igreja Evangélica Y e eu creio dessa forma e quero que todos sigam, e profetizo aqui que todos sigam essa minha mesma concepção. Ele nunca pregou isso. Não estou aqui para falar de religião, não estou aqui representando igreja nenhuma. A Bíblia ela fala que a única religião que ele considera como pura e imaculada é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades e não se corromper com esse mundo. Quero revelar a todos vocês aqui hoje presentes que a maior decepção que eu tive dentro do Congresso Nacional foi com a bancada evangélica. A bancada evangélica, pessoas que olham por cisco nos olhos do irmão, mas não conseguem enxergar a trave que está nos seus próprios... Ele pregou sim e prega sim, ele prega sim a Bíblia Sagrada, Jesus Cristo, a religião à luz da Bíblia Sagrada, que é amar, que é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e se abster da corrupção do mundo. E também eu já acrescentaria, que também o Santiago fala, que é refrear a sua língua, porque se você não refreia a sua língua ou não vigia, quem se diz religioso passa a não ser, como ele bem salienta. E acrescentaria ainda mais que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É isso, em síntese, a religião não é pregado por Cabo Daciolo, instituição alguma, CNPJ de instituição, igreja, nada disso. Mas os fundamentalistas que vão ao pé da letra da Constituição e que não enxergam de fato o que vem a ser o ferimento, a quebra do princípio do Estado laico, ficam aí, né, soltando uma série de barbáries, arrotando qualquer besteira, besterol para tudo quanto é lado. E geralmente esses tais são céticos, já são pessoas renegadas ou têm uma certa ojeriza ao catolicismo, né? Ou ao protestantismo, enfim. Se você for analisar o que está por trás dos caras, das mentes que estão aí nos grandes professores constitucionais ou até mesmo espalhados pelo poder judiciário, legislativo e executivo, você vê que tem alguma coisa a ver com isso. É mais ou menos aquilo que passa lá no filme Deus Não Está Morto. Que o sujeito persegue Deus, que é um professor, né? E não quer saber de Deus, e o rapaz vai lá e começa a discursar demonstrando o quanto Deus existe e o seu amor, e no fundo vai comprovar que o professor realmente cria em Deus, mas ele teve uma profunda decepção com Deus ao perder um ente querido. E quando ele está quase morrendo, ele pensa em Deus. E aí ele é salvo. E aí ele tem outro pensamento. É o que está acontecendo. Muitos desses criam em Deus, mas acabou acontecendo o quê? Alguma decepção. E agora eles querem perseguir Deus. Inclusive eu já trouxe aqui no canal, tem um sujeito nos Estados Unidos, já faz algum tempo, que ele processou Deus. Processou Deus.
vão processar Deus pelas catástrofes, por tudo que está acontecendo. Então, é esse tipo de pessoa que tem esse tipo de pensamento. É lastimável. Então, foi a explicação aí clara de que é Estado laico, do que é laicismo e do que é laicidade. Laicidade realmente é o Estado laico. Agora, o Estado laico não pode ser um Estado que propague o laicismo, ou seja, que seja autoritário, que seja isento por demais, que não, de fato, estipule garantias de direitos a determinados setores, segmentos da sociedade, como o evangélico, como o religioso, ou qualquer um outro. E visa banir e até mesmo impedir que nas esferas públicas haja a externação ou a publicação de pessoas que têm o seu sentimento ou pensamento cristão. Aí eu acho interessante que as pessoas criticam o Cabo Daciolo por ter citado Jesus Cristo, dado glória a Deus, ou ter lido a Bíblia naquele debate da Band, mas não perceberam que Álvaro Dias citou Raul Seixas. Então pode citar Raul Seixas e não pode citar a Bíblia? Para você que não sabe, Raul Seixas era até mesmo protestante. Ele, meio que fingidamente, mas ele conheceu o Evangelho. Ele fingiu ser um adepto da religião ou do cristianismo de uma igreja cristã nos Estados Unidos, porque ele queria casar com uma filha de um pastor nos Estados Unidos. Ele casou. A primeira esposa do Raul Seixas é americana e é protestante, é evangélica. Ele teve uma filha com ela. Então o Raul Seixas sabia muito de religião, ele tinha muita crença em Deus. Ele fez aquela música, tenha fé em Deus, tenha fé na vida. E o Álvaro Dias citou ela. Então o Álvaro Dias não poderia citar, porque também estava falando de Deus. Veja como é que as coisas não batem. Não há liberdade. Um pode, o outro não pode. É muita hipocrisia nisso tudo aí. É para pensar. Mas as pessoas não pensam, são imediatistas, né? Abraço e até mais.